amigos! Estamos aqui em mais um episódio do Pode Protagonizar e hoje estamos com a Luana Moulin, que é psicóloga, pós-graduada em saúde mental no Hospital Albert Einstein e criadora de conteúdo. Lu, estou muito feliz de você estar aqui com a gente, muito feliz que você topou o convite e vamos contar um pouco da sua trajetória para a galera te conhecer, saber... A gente é uma terapia aqui agora, tá? Nós estamos com uma psicóloga, a gente quer abordar vários nichos e eu chamei a Lu exatamente para a gente bater esse papo super leve, super descontraído, super divertido. Olha, Lara, eu estou muito feliz de estar aqui, ainda mais falando sobre dois temas que fazem parte de quem eu sou hoje, que é a psicologia e criação de conteúdo. Mas a minha trajetória da psicologia, ela foi um pouco desafiadora no início, até porque eu caí literalmente de paraquedas no curso. Mas eu entrei na psicologia sem saber ao certo se eu queria esse curso ou não. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de moda, de produção de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu achava o comportamento humano muito curioso. Eu tinha esse lado mais doce, mais leve na hora de falar. Então, as pessoas gostavam disso em mim. E aí, teve um dia que eu pensei, por que não psicologia, né? E aí, eu entrei na faculdade. E aí, ao longo do curso, eu fui me descobrindo. A partir do momento que eu entrei nos estágios também, eu fui vendo que existia um lado de mim que foi feito para isso, que foi feito para ajudar as pessoas. E foi, de fato, no meu primeiro paciente no estágio que eu vi que eu ajudei aquela pessoa e eu queria viver mais aquela sensação. E eu acho que foi esse o ponto de partida para eu olhar para mim e falar, essa versão existe dentro de mim, então eu quero isso para minha vida. Ah, é muito legal. Eu amei que você falou que você adora criar conteúdo também, né? Uhum. E é muito natural, a gente é muito novo para escolher as coisas, né? Então ficar nessa dúvida e se muito encontrar no meio do caminho eu acho que é a coisa mais natural que tem. Eu, por exemplo, fui do direito para publicidade, graças a Deus me encontrei. E é uma delícia essa sensação mesmo. E achei legal, assim, você ter falado dessa parte que você gosta de criar conteúdo. Gosto, E que desde cedo, antes você criava conteúdo sobre moda, que você gostava muito sobre moda e tudo mais. E agora você tem esse lado seu da psicologia, né? Conta pra gente como é que foi, da onde surgiu essa ideia de você criar um Instagram voltado para a parte de psicologia. A gente consegue ver, hoje muitas pessoas criam conteúdo, né? Então, as pessoas precisam hoje, na realidade, estar no Instagram, estar nas redes sociais, se mostrarem, para elas realmente se fazerem no mercado, digamos assim. Mas muitas das pessoas, elas acabam... Assim, falta um pouco de estratégia, um pouco de posicionamento. E eu amo ver o seu conteúdo porque eu sinto que tem uma verdade, que tem um propósito por trás daquilo, sabe? E eu acho lindo a forma com que você aborda os temas, né, da psicologia, a forma com que você traz. Então foi muito do motivo da gente ter também escolhido você para falar sobre esse tema de psicologia que não pode protagonizar. Então conta pra gente como é que foi, né, essa ideia de criar um Instagram voltado para psicologia. Então, foi um pouco complicado, porque, igual eu falei anteriormente, eu sempre tive esse lado da moda, da criação de conteúdo, dos vídeos de styling, muito grande, assim, na minha vida. E ainda mais com a pandemia, isso foi aumentando cada vez mais. Eu fui ganhando reconhecimento de algumas lojas. Então, querendo ou não, aqui em Vitória, muitas pessoas me conheciam como, por exemplo, a Luana, que faz trabalho para algumas lojas, que a blogueirinha faz parcerias. Então, eu sabia que isso tinha dado certo na minha vida, mas eu não via isso como um trabalho de fato. Era um hobby. E aí, a partir do momento que eu me formei, eu me vi nessa situação de querer mostrar para as pessoas essa minha outra versão também. Porque era minha profissão, né? E como eu gostava muito de criar conteúdo, eu falei, vou unir o útil ao agradável e vou fazer isso para a psicologia. Mas aí, então, eu me vi num dilema, assim, muito grande. Se eu criava um Instagram, se eu permanecia no mesmo. Você criava um profissional ou um se eu pessoal, criava um profissional, né? Porque é muito disso, as pessoas sempre pensam. Eu acho que muito desse... Além de ser, um pessoal ou um profissional, a pessoa tem várias versões, né? Exatamente. E às vezes a gente fica na dúvida, será que eu deveria abordar a minha versão da moda e a minha versão da psicologia em um Instagram só? E acho que é uma coisa muito natural, todo mundo vai ter essa sensação, esse sentimento de dúvida mesmo na hora do Instagram, principalmente pelo medo da pessoa se expor ali, igual você falou, já tenho o meu nicho da moda, será que esse é o meu nicho mesmo? Eu pensei muito nisso também. Quando eu fui, ano passado inteiro, eu quis muito começar a me mostrar. Mas se eu falar que eu nunca tive vergonha, nunca tive medo, é uma mentira. Quem nunca, Quem né? nunca, exato. E eu ficava exatamente nesse dilema. Será que eu crio um outro Instagram pra me posicionar? Só que eu percebi assim, gente, meu público tá todo aqui. Não tem por que eu criar um novo
para mudar esse público. E o seu caso é exatamente ao contrário, porque você tinha o nicho da moda, esse nicho lifestyle, assim, que você tirava foto para as marcas, e você tem um outro lado seu, que querendo ou não, a gente precisa tomar um cuidado, que é essa parte da psicologia, você não pode sair falando tudo para todo mundo. Foi até uma coisa que a gente conversou na nossa reunião de alinhamento, que a Luana falou que tem várias coisas do código de ética de psicologia, toda uma não é questão isso? ética de imagem, que você tem que tomar muito cuidado. Não é qualquer coisa, não é qualquer conteúdo que você pode transmitir para as pessoas, que hoje em dia no Instagram a gente vê que a maioria das pessoas não seguem isso. Então, realmente tem todo um cuidado. Exato. E é interessante a gente falar isso exatamente para as pessoas que estão começando, né? Inclusive, a Luana tem um spoiler para vocês, que eu tô soltando, não sei nem quantos minutos tem, mas um spoiler no final do que ela vai fazer para ajudar essa galera recém-formada a se posicionar nas redes sociais. É muito legal, adorei saber. Mas conta pra gente como foi, então, essa separação do seu Instagram, como foi que você montou suas estratégias, os seus conteúdos? Então, vamos lá. Assim que eu me formei, eu me vi nesse dilema que eu te falei. Será que eu crio um Instagram do zero ou eu faço tudo no mesmo perfil? Porque hoje em dia, as pessoas, elas querem ser autênticas. Você não quer ver um perfil de uma pessoa que é uma coisa só. Por exemplo, a Luana é psicóloga, mas a Luana também treina, ela também gosta de moda, ela faz outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu queria algo mais organizado, eu queria... tem toda essa questão ética também. E eu queria também um público que gostasse mais de psicologia do que também de moda. Então, eu vi uma questão de prioridade naquele momento. Minha prioridade naquele momento era captar paciente, era criar uma conexão com as pessoas. Então, eu estava dividida naquele espaço. E eu lembro que eu conversei com tanta gente, conversei com amigas profissionais que juntaram tudo no Instagram, conversei com pessoas que criaram o Instagram do zero. E aí, eu fiquei, assim, dividida. E aí várias pessoas me falavam, Luana, você tem muito seguidor no seu Instagram pessoal, mais de 8 mil seguidores, você tem uma base muito legal, então por que você não cria no mesmo, né? Permanece no mesmo? E aí eu falei, não, peraí, vou criar um do zero. E aí eu acho que hoje também, olhando para trás, eu fui percebendo que essa decisão, ela tinha que partir somente de mim, porque, querendo ou não, a gente se conhece, né? Ninguém conhece melhor do que a gente mesmo. Com certeza. Então, eu estava pensando, quais que são os meus objetivos? Qual que é o meu propósito com um outro perfil, se eu fosse criar? E eu falei, então é isso. O meu propósito é a organização, é a questão da ética, é criar algo mais voltado para a psicologia? Então, eu vou criar um perfil do zero. Exatamente, né? É muito questão de objetivo, é isso que você falou. Exatamente. Com o seu Instagram pessoal, você tem um objetivo. Com o seu profissional, você tem outro. E assim, tem profissões que te permitem ter os dois em um só. A psicologia também poderia permitir. Mas por você ter dois posicionamentos diferentes, foi muito interessante o que você fez. E conta um pouco pra gente, assim, você fez um curso de marketing. Então, como é que você criou também as suas editorias para escolher quais conteúdos trazer para os seus seguidores e possíveis pacientes, digamos assim? Vamos lá. Quando eu bati esse martelo e decidi criar um Instagram só de psicologia, eu tinha certeza que eu não queria que ele fosse um Instagram igual a gente entra, por exemplo, num perfil profissional e vê aquelas pessoas só vendendo um serviço. Por exemplo, o que é terapia? O que é TCC, né? Que é uma linha teórica da psicologia. Eu queria realmente investir nisso e fazer algo de verdade, sabe? Com propósito. E foi então que eu investi em um curso de marketing digital e também um curso de marketing digital voltada para psicólogas, que é um mundo assim à parte, é completamente diferente, é muito específico. E eu fiquei literalmente de janeiro de 2024 até abril de 2024 só estudando, só planejando, só fazendo todo um cronograma para de fato fazer algo dar certo de verdade. E aí eu lembro que eu estudei sobre posicionamento estratégico, eu estudei sobre qual que era o meu nicho, estudei sobre as dores do público, que na psicologia a gente fala que é como se fosse um objetivo, né? A dor do público. A gente olha para o dilema que a pessoa está vivendo naquele momento e como que o nosso post vai tocar nessa dor dela e ela vai querer, por exemplo, marcar uma consulta com a gente. Então eu estudei bastante sobre isso, estudei também como trazer um conteúdo que eu sei que pode ser delicado, que pode ser, por exemplo, um gatilho que vai tocar naquela pessoa de uma forma completamente acessível, de uma forma completamente leve e que ela não só queira fazer a terapia comigo, que é a consequência, mas também que isso gere conexão entre a gente, que a gente consiga criar um vínculo.
Foi muito interessante isso que você falou de estudar dor, de estudar nicho, porque lá atrás eu também pensei em fazer psicologia quando eu estava nessa transição de faculdade. E eu percebo que a psicologia, ela, assim como a publicidade, elas abrangem todas as áreas da vida, né? Então, assim, a publicidade você pode construir a marca pessoal de uma psicóloga, de uma nutricionista, de uma advogada, de uma médica. E para você construir essas marcas pessoais de nichos diferentes, você precisa estudar sobre aquele nicho. E a psicologia, para você ter entendido como fazer o seu marketing nas redes sociais de uma maneira que realmente tocasse as pessoas, você também precisou estudar sobre a publicidade. Então, assim, qual a dor daquele cliente? Que é uma dor que você já está ali inserida meio que nela por já saber muito da psicologia. É mesmo. E eu lembro que, ao mesmo tempo que eu tinha me formado e queria criar um Instagram, eu tinha acabado de passar na pós-graduação da Albert Einstein. E aí, como a criação de conteúdo ela sempre estava muito enraizada dentro de mim, eu já estava pensando, olha, eu vou começar minha pós-graduação em abril. Então, provavelmente, eu vou lançar meu Instagram lá para o começo de abril para eu já criar um território. E aí, quando eu estiver no Einstein, as pessoas... Pô, que legal, olha o conteúdo no Einstein, uma experiência completamente diferente. Então, já ia, tipo, fundamentando isso como um conteúdo. Muito legal. Você tem conteúdos estratégicos pensados, por exemplo, vou fazer esse tipo de conteúdo para atrair pacientes. Vou fazer esse tipo de conteúdo para ser um conteúdo realmente informativo para as pessoas. Então, legal essa pergunta, gostei. O meu propósito desde o início foi gerar uma conexão com o paciente. A consequência disso, automaticamente, é você captar ele, né? Ele marcar uma consulta com você. Então, eu elaboro meus posts, eu tenho até um cronograma que eu sigo exatamente isso, em tipos de estratégia. Por exemplo, aquele post que o paciente vai ler e automaticamente vai me conhecer, vai saber o que eu faço, só para ir gerando uma conexão logo de cara. Mas também tem tipos de post que eu preciso tocar em alguma coisa específica, em algum dilema que ele vai ficar perguntando na cabeça dele, será que ela é psicóloga para mim? Então, eu elaborei todo um cronograma para eu entender não só o objetivo daquele post, mas também do porquê eu estou fazendo. E aí eu consigo me organizar direitinho, enfim. E quais são, assim, algumas especificações do código de ética? Falando muito disso, exatamente para a gente conseguir, de repente, ajudar pessoas recém-formadas de psicologia que queiram também estar no Instagram, mas que deveriam prestar um pouco, assim, mais de cuidado, digamos, com os tipos de conteúdo que eles postam, exatamente por esse código de ética. Olha, acho que a primeira coisa é não chegar no Instagram e começar a fazer aquelas dancinhas. Porque, assim, produção de conteúdo é muito legal, mas como você envolve um tema muito sensível e que você está mexendo com a dor de muitas pessoas, você tem que ter a seriedade de tocar, né, no assunto, independente do que você for trazer, mas também, ao mesmo tempo, adaptando para algo acessível. Então, na hora que você for escrever alguma coisa também, tomar muito cuidado com o que você for afirmar e sempre usando aquele ar mais de possibilidade, não dizendo que vai ser exatamente assim, até porque você mexe muito com o ser humano. Então, às vezes a pessoa vai ler aquilo e vai achar, será que eu sou assim? Uma coisa que a gente poderia até voltar para falar sobre é quando você fala de autoconhecimento, né? Porque a psicologia é autoconhecimento. E hoje está muito claro para as pessoas que a gente tem ferramentas necessárias para se posicionar no Instagram, para você ser autêntico de verdade, ser real para as pessoas que você vai estar ali mostrando, né, os seus seguidores. Como é que você conseguiu enxergar essa ligação mesmo do autoconhecimento com a criação de conteúdo, com a psicologia, que você ligou tudo e falou, caraca, realmente é isso? Porque você gosta de criação de conteúdo. Gosto, E já está enraizado nela. Então, assim, como é que foi para você fazer toda essa junção depois da decisão que você tomou de separar os seus dois Instagrams? Então, eu tive que, de fato, estudar mais a fundo sobre as dores do público, igual eu comentei com você, como entregar isso da forma mais acessível possível e, ao mesmo tempo, chamar a atenção das pessoas. Porque, hoje em dia, é muito difícil você criar um conteúdo que, de fato, chame a atenção das pessoas, que a pessoa olhe, se identifique e, automaticamente, ela queira entrar em contato com você. Então, acho que eu tive que ter muita estratégia em relação a isso, estudar, de fato, algumas pautas bem importantes, como, por exemplo, relacionamento, autoconhecimento em si também, e entender, de fato, como que eu conseguiria transmitir isso para o público de uma forma mais leve. Lu, agora conta pra gente como foi que você viu que você conseguiu alcançar o seu objetivo
com o seu Instagram. Óbvio que a gente sempre quer alcançar mais, mas assim, que você viu, cara, valeu a pena ter feito essa separação de perfil pessoal com profissional e eu alcancei meu objetivo, eu vou alcançar muito mais. Então, acho que 1 ou 2 meses depois de eu ter lançado o Instagram, depois de ter estudado de fato e ter tido uma certa constância nele, eu tenho basicamente na minha bio do Instagram um formulário que é como se fosse um primeiro contato que os pacientes têm comigo antes de eu entrar em contato com eles e marcar a consulta, ver essas questões de valores. Então, como se fosse um formulário para eles preencherem um nome, telefone. E aí, eu coloquei 2 perguntas estratégicas para me ajudar nessa parte da produção de conteúdo, que é justamente aonde você me encontrou e por que você me escolheu. E aí, eu lembro que foi a primeira resposta que eu recebi, foi de uma menina, que no caso é minha paciente até hoje. Ela respondeu que me achou pelo Instagram e que ela se identificou muito com o conteúdo que eu havia trazido no formato de reflexão, porque tinha a ver muito com a questão que ela estava vivenciando naquele momento. E nessa época eu falava muito sobre relacionamentos, e era justamente essa pauta. E ela falou assim, não foi só o conteúdo que você trouxe, mas também a forma como você abordou esse assunto. Eu nem te conheço, mas eu sinto uma conexão muito grande com você. Eu quero muito marcar uma terapia, quero muito que a gente já comece, né, a entrar em contato. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, muito realizada, uma mistura de alívio com felicidade, missão cumprida. E eu acho que não só na parte de criação de conteúdo, mas na psicologia, a gente fala que o vínculo que você cria com o paciente é algo muito importante. Não tem técnica, não tem estratégia que você faça que vai superar, né, o vínculo que você vai criar com a pessoa. E se você não conseguir criar uma conexão logo de cara com o seu paciente, o processo terapêutico dele não vai fluir. Então, a partir do momento que você vê que uma pessoa... Eu nem tive o primeiro encontro com ela, mas ela identificou com a forma como eu falei, isso para o psicólogo é muito bom. E foi muito legal isso que você falou, porque foi exatamente o que eu falei lá no início, né? A diferença entre você postar um conteúdo com estratégia e com uma intenção e com um propósito muito claro, e a diferença de você estar no Instagram só para vender o seu serviço. Exatamente. Que foi exatamente essa fala. Não tem nada mais gratificante do que a gente conseguir escutar essa fala tão bonita de uma paciente sua, né? E ver que você está no caminho certo, pelo menos, né? Exato. E depois ela falar sobre toda essa parte de estratégia, de redes sociais, dá pra gente um spoiler sobre uma das formas de monetização do seu Instagram, que é já você transformar os seus seguidores em clientes, e a outra que a gente estava conversando, que é o spoiler, gente. Vou deixar ela contar pra vocês da onde surgiu a ideia, o que vai ser, conta um pouco mais. Então, quando eu comecei no Instagram, eu sempre voltei a minha criação de conteúdo com esse objetivo de conseguir identificação, conseguir captar os pacientes, mas eu não sabia que automaticamente eu ia ganhar muitos seguidores estudantes, psicólogos. E como eu sempre fui muito sincera nas redes sociais, sempre mostrei muito os desafios da clínica, porque como qualquer profissão, né, a psicologia ela é bastante difícil no início. Você tem que correr atrás de muita coisa sozinha. Então, eu sempre mostrei muito esse bastidor para as pessoas e acabou que eu fui criando uma comunidade muito grande de estudantes, de profissionais de psicologia. Então, atualmente, eu abri um espaço nos Melhores Amigos somente para falar um pouquinho sobre essa parte de criação de conteúdo, sobre os primeiros passos da clínica. E aí, eu fui me surpreendendo, foi crescendo cada vez mais. E isso que você comentou, eu e uma amiga minha muito querida, que também me acompanhou desde o início, a gente ficou juntas nessa trajetória de correr atrás de material, correr atrás de sala. A gente está montando um curso com os primeiros passos para ajudar as futuras PCs, né, recém-formadas, com tudo aquilo que a gente não teve durante o início e que a gente queria ter acesso e que foi muito difícil ter acesso. Então, uma mentoria para ajudar nessa parte também de produção de conteúdo e com os primeiros passos da clínica, com vários documentos, o que você tem que fazer, os primeiros passos, basicamente, de tudo. Vocês transformaram uma dor em um negócio, né? Que foi muito do que a gente falou aqui também nos outros episódios. Principalmente em um com a Larissa, que você conhece, ela esse livro. E ela falou exatamente isso. De você... Na verdade, a ideia dela surgiu da rotina. Mas querendo ou não querendo, você acaba quando você percebe que você tem uma necessidade e você tem a capacidade de transformar aquilo em um negócio. É, assim, genial. Foi muito legal você ter falado isso mesmo.
muito legal ver a sua construção de marca como psicóloga no Instagram. E muito do que a gente vem falado, né, principalmente de branding pessoal, que eu acho que é um tema que está super em alta agora, não só de você ter esse autoconhecimento para você se posicionar nas redes, mas também de você ter ferramentas como oratória, como a sua imagem, a forma com que você se veste, a forma com que você se porta em eventos. E é muito interessante ver, assim, o seu Instagram abordar de todas as formas, em 360, tudo isso que é interessante para a marca pessoal ter. Lu, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz de ter você aqui. E com certeza você já é protagonista dessa história, será ainda mais muito feliz de ver você brilhando com seus conteúdos. E principalmente com a sua presença aqui para contar para a galera sobre como você cria conteúdo na área de psicologia. E é isso, parabéns, obrigada pela sua presença. Obrigada, eu estou muito feliz e eu espero que eu possa inspirar outros psicólogos aí que estão começando, principalmente nessa parte aí de você ser você mesmo e criar conteúdo. Ai, com certeza. Espero que vocês gostem, gente. Beijos! Beijos!